Olá! Bem, as pessoas falam para mim como é que se apaixona de agora em diante. Você sabe que eu tenho um artigo escrito acho que há 4 anos atrás que continua batendo recorde de visualizações. Lá no meu blog, eu escrevo muitos artigos, quase praticamente 2 por semana. Tem muita coisa, muito conteúdo lá. Se você gosta e me acompanha por aqui, vá no blog do Centro Hoffman que você vai encontrar muita coisa lá. E tem um artigo que eu escrevi, eu acho que faz uns 4 anos, porque existem pessoas que nunca se apaixonam. E ele é, até hoje, o mais lido. Eu já escrevi um monte de outras coisas, escrevo, reescrevo, falo de vários assuntos e esse continua sendo o mais lido. Por isso, neste mês dos namorados, eu resolvi falar sobre isso. Vamos falar, né? Já que as pessoas gostam de ler o artigo, vamos falar sobre o que acontece, que existem pessoas que nunca se apaixonam e nunca se apaixonaram. Bem, você sabe que o nosso maior desafio é relacionamento. E relacionamento amoroso é o maior dos desafios em relacionamento. Se nós tivéssemos nascido para sermos ermitãos ou ermitões, agora ermitãos, acho que bom, nós viveríamos, sabe aquelas pessoas que vivem sozinhas no alto do morro? Então, aquelas pessoas que para se espiritualizar precisam se isolar do mundo e fazer meditação, passar muitas horas em silêncio e quietos. Então, mas nós não nascemos assim. Somos seres humanos e o ser humano é gregário. Todos os seres humanos são gregários. Isto significa que nós somos relacionais e precisamos nos relacionar com outros seres humanos. Existem humanos que dizem, nossa, prefiro me relacionar com cachorro, com gato, com papagaio, com periquito, do que com o ratinho da Índia, com aquele, o dragão bom, enfim, todos esses bichos aí, do que com gente. Mas nós nascemos de 2 pessoas porque somos seres relacionais. E nós só sobrevivemos e chegamos na vida adulta porque os nossos pais ou os nossos cuidadores se relacionaram com a gente. Eu não estou falando se relacionaram bem ou mal, se você viveu bem, se teve uma boa infância, se a sua família era disfuncional. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que você se relacionou. E o suficientemente bem, o suficiente para que você sobrevivesse e chegasse à vida adulta. Nós somos seres relacionais e continuamos tendo como desafio a relação, porque vemos no outro aquilo que temos. Nós somos todos tão parecidos, mas tão parecidos, mas existem comportamentos e atitudes que nós vemos e reconhecemos no outro e que não gostamos nada, mas elas estão em nós. E porque não gostamos, nós nos recusamos a achar que está na gente e nós então apontamos o dedinho para o outro e dizemos, por que fulano é assim? Bem, as nossas críticas, os nossos julgamentos, os nossos conceitos e preconceitos, as nossas avaliações, as nossas etiquetas nos separam das pessoas. E tudo o que mais precisamos é nos relacionar. A boa notícia, nesse contexto todo, é que tudo o que vemos nas pessoas, nós temos. E nós não vemos só atitudes e comportamentos desagradáveis, não. Existem muitas pessoas sensacionais, muitas pessoas gentis, amorosas, delicadas, compreensivas, compassivas, gentis, puras, assim, entregues, muita gente. E o que é mais bacana é que nós temos tudo isso dentro de nós. Ora, se nós temos todo o bem e todo o mal,
os outros também têm. Olha, já descobri que o plural de ermitão pode ser ermitões, ermitãos ou ermitães. Então, tá tudo certo. Se você nasceu para ser ermitão, o conjunto pode ser ermitões. Muito bem, nós vamos nos relacionando com o bem e com o mal das pessoas, exatamente como a gente, que temos o bem e o mal. No entanto, na nossa infância, os nossos pais, com a melhor das intenções, olhavam para nós e olhavam muito mais para nós quando errávamos do que quando acertávamos. Nós aprendemos a olhar muito mais para o negativo do que para o positivo. É por isso que temos dificuldade em nos relacionar com a luz do outro, com a positividade do outro. E depois, nós vivemos um paradigma, o paradigma da guerra. O paradigma da guerra é o paradigma da exclusão, da comparação e do ganha e do perde. E assim, eu não posso ser duas coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa generosa e uma pessoa autoritária. E aí, quando vem o meu autoritarismo, nossa, que mulher mandona, as pessoas parece que não conseguem ver a minha generosidade. E eu sou os dois. Quem conseguiu ver a minha generosidade não consegue acreditar que eu seja uma pessoa mandona, porque parece que eu só posso ser o positivo. Essa é a nossa dificuldade no relacionamento. Não, nós podemos ser tudo. Aliás, nós somos duais, nós temos a luz e a escuridão dentro de nós. Claro que quanto mais eu alimentar a escuridão, que é o que a gente tem feito seguidamente, geração após geração, é alimentar o negativo. Eu, claro que vou me relacionar muito mais com o negativo do outro. Por quê? Porque eu vejo o negativo em mim e aí o que eu vejo em mim eu vejo no outro. É matemático. O que eu faço comigo eu faço com o outro. O que eu faço com o outro eu faço comigo. A boa notícia é que quando nós nos apossamos da nossa positividade, nós podemos também olhar a positividade do outro, a luz do outro, e podemos perceber a sua dualidade. Sim, o meu pai era um tiranossauro. Ele era enorme e bravo, mas ele era um homem tão generoso. Ele era um homem alegre, um contador de histórias, um encantador de crianças. Ele era um homem violento, agressivo, dono da verdade, estúpido. Mas ele tinha uma compaixão pelas pessoas. Ele torcia honestamente para que as pessoas dessem certo. Ele era um bom ouvinte, ele escutava com alegria as pessoas. Como um homem daquele pode ser esse que eu estou dizendo? Então, ele era tudo isso. E eu só pude ver, depois do processo, toda essa beleza do meu pai. Eu estou dizendo dele porque ele era o meu grande problema e o meu grande amor. E aí, toda nossa dificuldade de relacionamento começa aí, nessas relações básicas, quando nós somos muito pequenininhos, muito vulneráveis e os nossos pais estão lá nos amando do jeito deles. Eu vou de novo parafrasear meu pai, que dizia, ele era português e ele dizia, eu amo vocês aos tamancos. Imagine, nessa dualidade, ele amava e ao mesmo tempo maltratava. E isso era amor. E eu vou aprender isso. E esse relacionamento que mantemos, assim como mantive com a minha mãe, e você também, ou seus pais biológicos, ou os adotivos, avós, babás, irmãs mais velhas, toda essa galera grandona que ajudou a educar você, que fez parte dos seus 12 primeiros anos da infância,
Foi como você se relacionou com eles, foram esses amores que te ensinaram sobre relacionamento. É nessa história que nós temos que chegar quando nós vamos falar por que existem pessoas que nunca se apaixonaram. Ora, se tudo que eu aprendo sobre amor e sobre relacionamento está com os meus pais, eu aprendo a me relacionar com o outro, com eles. Eu me aprendo a me relacionar com os meus iguais, com os meus pares, com os meus irmãos. Muitas vezes nós aprendemos competição. Eu não sei como era com você, mas na minha casa, a minha mãe principalmente, ela nos comparava muito. E aí, quando eu vou para os meus iguais, eu me comparo muito. Então, eu estou sempre no melhor ou no pior. Eu sou mais ou eu sou menos. Eu sou muito ou eu sou pouco. Eu sou melhor ou sou pior. Porque era assim, eu aprendi desse jeito. E nós competíamos entre nós pelo amor da minha mãe. E cada um tinha um jeito de conquistá-la. E nisso nós éramos julgados por eles e nós aprendemos a nos julgar, a criar nossa autoestima e a nossa autoimagem conforme eles iam nos orientando. Só que ninguém sabe que está fazendo isso. Agora, com a psicologia positiva, felizmente, os pais já sabem da sua importância com as crianças. Mas na minha época, e muito provavelmente na sua, ninguém sabia nada disso. Bem, você aprendeu relacionamento com eles e com os irmãos. E assistiu os seus pais se relacionarem amorosamente. Não, eu não estou dizendo sexualmente. Eu espero que não, porque isso dá um nó na cabecinha da criança gigantesco. Eu espero que não seja o seu caso e, se for, você precisa de ajuda. Mas a relação amorosa que eu vi entre meu pai e a minha mãe me faz acreditar o que é o amor. Eu aprendo com eles o que é ter uma relação amorosa. Muito bem, vamos combinar o que foi que você aprendeu. Seja honesto, porque, vamos voltar para mim. Se eu tinha um pai tiranossauro que nos amava aos tamancos, imagina como ele amava minha mãe? Do mesmo jeito. Então, eles estavam sempre em pé de guerra, porque a minha mãe ficava muito magoada de ser maltratada. E ela, claro, naturalmente, a hora que podia, ela dava o troco, porque é assim que nós funcionamos. O nosso lado escuro quer se vingar. A nossa parte escura acha que, se foi injustiçado, o outro tem que pagar. E os nossos relacionamentos vão criando círculos viciosos de acusação, culpa, agressão, vingança, e assim nós vamos vida afora, infelizes para sempre. Foi isso que eu aprendi dos meus pais. Agora, era isso que eles queriam me ensinar? Não, de jeito nenhum. Eles queriam sim que eu casasse, muito. O meu pai queria demais que eu casasse, porque para eles não casar eu podia me perder. Eu ia ser uma perdida, uma largada, já pensou? Uma solteirona. Mas isso nós estamos falando lá dos anos 70. Hoje, os pais já dizem para os filhos exatamente o oposto. Primeiro vai procurar profissão, primeiro vai ganhar dinheiro, depois você se casa. Mas não importa o que eles falam, importa o que eles fazem. E o que é que você viu na sua infância. O que foi que você aprendeu a chamar de amor? E claro que quando você vai buscar um parceiro amoroso, não importa se é homem ou mulher, você vai procurar os seus pais. E você acaba se relacionando com ele, ou com eles, ou com elas, da maneira como os seus pais se relacionavam. Mesmo jurando por Deus que você não ia fazer isso. É muito louco, porque só um pedacinho nosso aqui é consciente. E aí eu digo, não, eu não vou fazer isso, não, de jeito nenhum. Eu jamais vou ter esse casamento
E durante um tempo você mantém e depois vai para o inconsciente e você, quando percebe, está fazendo tudo igual. Tudo igual. No meu caso, eu estava amando aos tamancos, maltratando o marido, o parceiro, o namorado, como meu pai fazia com a minha mãe. E eu não percebia. Aquilo era amor. Como o que eu aprendi a chamar de amor foi aquilo que eu fui viver. Você já imaginou uma criança pequenininha, onde o pai bate na mãe, onde a mãe trai o pai, onde essa relação é tão complicada, mas tão complicada, que ela faz um juramento na infância dela. Ela jamais amará alguém. Porque se amor é aquilo, se amor é aquele jeito horroroso, se amor é o pai maltratar a mãe trair o pai, os dois se destratarem e vocês, irmãos, viverem um sofrimento atroz, essa criança faz um juramento infantil que tem um poder psíquico avassalador. E ela jura, porque aquilo para ela é uma maldição. Aquilo a faz sofrer e a coloca em risco o tempo todo. Ela tem muito medo que um dos dois a abandone, que um dos dois vá embora de casa. E às vezes a criança presencia que depois da briga, depois dos maus tratos, a mãe desaparece mesmo. Ou o pai vai embora e ela nunca mais vê. Ou então, cada vez que eles se encontram, é uma briga danada. Ou então existe uma alienação parental, o pai some e a mãe e a avó falam mal desse homem o tempo todo. Ora, essa criança, dentro da pureza dela, que está aprendendo a construir o mundo, ela vai construir um mundo tão perigoso, uma relação amorosa tão mentirosa, que ela jura que nunca ela viverá aquela situação. Essas são as pessoas que nunca se apaixonam. Elas decidem na infância. Às vezes, quando contamos essa história, os alunos lá no processo descobrem que pacto foi que ele fez para nunca se apaixonar. E muitas vezes ele lembra, ele diz, nossa, eu sei, foi naquela hora, daquele jeito, eu disse. Outras, a grande maioria, nunca percebe, não passa pela cabeça que não se apaixona porque tomou essa decisão na infância. Isso é o que a gente chama de inconsciência. A pessoa está tão inconsciente da história dela, foi tão ruim a infância dela, o relacionamento amoroso foi tão doloroso que ela resolve passar uma régua e ela vai para a vida adulta se inventando todo dia porque não tem raiz, não tem história, não tem referência. E aí quando nós dizemos, você aprendeu lá atrás, não aprendi nada lá atrás, não tenho nada a ver com isso, a minha infância está zerada, eu não lembro nada da minha infância, aliás, eu não quero saber dela. Então, isso me conta que você quer saber da sua infância sim, porque nunca se apaixonou. E uma parte de você, a sua parte amorosa, gentil, delicada, a sua parte de luz, quer sim um parceiro amoroso, quer sim uma parceira amorosa, mas a sua parte da escuridão, aonde mora a dor, a mágoa, o ressentimento, o sentimento de impossibilidade, a sensação de incapacidade, o medo de sofrer, fala muito mais alto e aí você não se apaixona. Ou, se apaixona, toma bastante cuidado para abandonar essa pessoa ou ser abandonada por ela, para que isso nunca dê certo, porque não dando certo, você não corre o risco
de viver a dor que você assistiu na sua infância. É por isso que você viveu, é o que você vive. Pode mudar? Pode. Claro que com o perdão. A única possibilidade de liberdade da nossa infância é o perdão. E isso é um processo. E falando em processo, ainda dá tempo de vir de 15 a 21 de junho no processo Hoffman. Venha, lá você descobre tudo isso que eu estou te contando, mas você descobre porque você mergulha na sua história. Por isso que as pessoas dizem que saem do processo muito mais amorosas, muito mais entregues, correndo muito mais riscos para amar e ser amada. Porque no processo, além da descoberta, existe o perdão e a liberdade. Bem, se você quiser falar mais, me procura nas redes, entra no site do Centro Hoffman, deixa lá seu recado e a gente se fala na próxima quinta-feira. Combinado? Nós vamos continuar falando de amor. Um beijo grande para você. Até a próxima.